Olá pessoal, paz do Senhor para vocês. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao meu canal. E hoje eu quero trazer uma palavra para você, uma palavra de bênção para a tua vida. Vamos ler essa palavra aqui no livro do Gênesis, no seu capítulo 12, o chamado de Abraão. Eu quero dar um título para essa mensagem, vai ser uma mensagem breve, curta. E qual será o tema? Se tu uma bênção. Então vamos ler para a gente não perder tempo o que está escrito aqui no livro do Gênesis, no seu capítulo 12, que trata do chamado de Abraão. Abraão, ele é a 10ª geração aí de Noé. Vamos ver o que Deus fala com Abraão aqui. Ele era filho de Terá. Terá era um idólatra. Mas o objetivo aqui não é explanar sobre a genealogia, sobre os antepassados de Abraão, mas sim falar um pouquinho a respeito do chamado dele, como Deus falou com ele, o propósito do chamado dele e trazer isso para as nossas vidas, para que nós possamos, assim como Abraão, abraçar a fé e ser vitoriosos como foi Abraão. A palavra de Deus aqui no Gênesis capítulo 12 diz o seguinte: ora, o Senhor disse a Abrão, ou seja, ainda não havia mudado o nome de Abraão, ele chamava-se Abrão. Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de seu pai para a terra que eu te mostrarei. Esse é o primeiro versículo do capítulo 12. E aí, o Senhor continua falando com ele, diz bem assim: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. Tu serás uma bênção. Ok, vamos tomar por base aqui, para o tema, como eu falei, se tu uma bênção, ou seja, tu serás uma bênção. Olha só a promessa que Deus faz para Abraão. Mas tem uma coisa interessante, e Deus continua falando para ele. Deus diz assim, ó: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, nós somos descendência de Abraão. Você, irmão da fé, irmã da fé, você é descendência de Abraão. Você é promessa de Deus. A promessa que Deus fez para Abraão, ela se estende até você. Mas agora, onde eu quero chegar? É o seguinte: muitas vezes a gente vê pessoas pedindo uma bênção. Pois hoje eu digo para você, não pensa mais uma bênção. Eu digo para você, orar ao Senhor e falar com Deus para você ser a bênção. Existe uma grande diferença entre você pedir uma bênção, você receber uma bênção e você ser uma bênção. E é isso que acontece. Muitas vezes nós estamos sempre orando, pedindo para Deus nos dar uma bênção, ao invés de nós orarmos ao Senhor e pedir para que nós venhamos ser uma bênção. E é isso que eu quero dizer para você nesta noite, neste dia. É isso que eu quero falar para você tomar posse dessa palavra, para que a tua vida venha ter mudança. Deus então chama esse homem chamado Abrão e muda o seu nome para Abraão, o pai exaltado, pai de nações, um homem que ele guerreou juntamente com seu povo, um homem que passou por lutas, ele teve que crescer na fé. Depois a gente vê como Deus abençoa a vida dele, Deus abençoa a vida dele espiritualmente, Deus abençoa a vida dele dando filhos para ele, ele se tornou pai de nações, ele também é o pai dos árabes, porque através de Ismael nós temos aí os árabes, e depois também nós temos todas as nações da terra aí que vêm desse homem, Abraão, ou seja, a maioria. Então, aí está o sinal da bênção do Senhor. E o interessante é que onde quer que esse homem chegava, ele era abençoado, porque ele era uma bênção. A gente vê que mesmo Abraão mentindo, que ele desceu ao Egito sem a permissão do Senhor, sem ordem do Senhor, ele mente ali. Mesmo assim, quando ele sai do Egito, ele sai em posse de bênção. E não somente no Egito, por 2 vezes Abraão mentiu, dizendo que sua esposa não era sua esposa, que ela era sua irmã. Existe uma meia verdade, porque ela era meia irmã de Abraão, ela era filha do seu pai, né? Não filho do pai, do seu pai e de sua mãe. Então, de fato, ela era meia irmã de Abraão, mas ali naquele contexto, ela era sua esposa. Abraão, temendo que ele poderia ter sua vida ceifada ali pelos adversários, uma vez que eles olhassem para Sara e vissem que ela era uma mulher bela, eles poderiam, talvez, segundo ele pensava, querer matá-lo em razão da sua esposa e tomar sua esposa.
Mas depois, Deus não deixou que isso acontecesse. Ele mentiu, Deus não deixou ninguém tocar na sua esposa, ela não foi tocada por homem algum. Eles descobriram, ficaram meio que revoltados com Abraão. Abraão deixou essas terras, deixou o Egito em razão dessa mentira, mas ele saiu de lá em posse de grandes bênçãos. Inclusive, uma das vezes que ele sai, ele leva consigo a sua serva, que é Agar, a egípcia, né? Durante esse tempo que ele ficou no Egito, então ela se tornou a sua serva, a serva de Sara, não é verdade? E Deus então abençoa a vida desse homem, e ele se torna um homem muito rico, ele se torna um homem muito próspero, ele prospera espiritualmente, como eu falei. Deus falava com ele, dia após dia, noite após noite. Ele era um homem que andava segundo o querer de Deus. Mas eis aí o sinal pelo qual nós podemos observar que ele é abençoado. Ele é abençoado porque ele simplesmente obedece a Deus. Ou como alguns dizem, cegamente, porque na frente vocês podem observar que Deus faz um pedido para Abraão, Deus pede ele aquilo que ele mais ama, o seu filho unigênito, e ele então, sem questionar o Senhor, ele conduz até o monte, levando o seu filho, onde ele vai oferecer seu filho em holocausto. Todos sabemos que ele não chegou a concluir esse feito, porque o Senhor o impediu, mas ele mostrou que a fé dele era tanta no Senhor, que ele era capaz de entregar seu filho a Deus. Deus não aceita sacrifício humano, mas Abraão, a fé tem um mistério tão interessante que Abraão, ele sabia que mesmo ele sacrificando o filho dele, de alguma forma, ele o traria vivo novamente. Essa é a fé daquele homem. Então, que nesse dia, você vai tomar posse dessa palavra. Se tu uma bênção, e a tua casa vai ser abençoada. Nós temos outro exemplo também de homem que era uma bênção. Ele não pedia uma bênção, mas ele era uma bênção. Nós temos o caso aqui de José. José, ele foi invejado pelos seus irmãos. Ele foi chamado de sonhador, porque Deus dava sonho para ele, e os seus irmãos tinham inveja dele, e para acabar de ferrar a situação, ele ganhou uma túnica, e esse aí foi o motivo pelo qual ele se tornou mais odiado pelos seus irmãos. Eu creio que você, por alguns momentos também, talvez você que está me ouvindo nesse momento, me assistindo aqui, já passou por momentos onde as pessoas te odeiam por uma coisa que você não fez, talvez por um bem que Deus te deu, por um presente que Deus te deu, e as pessoas começaram a te odiar. Mas se isso aconteceu, não se preocupe, porque Deus é Deus para te honrar em qualquer situação. Ok, José, também como um homem que era bênção, ele foi vendido, ele foi levado ao Egito, e se tornou escravo ali na casa de Potifar. Mas tem uma coisa interessante, José ali, ele continuou sendo bênção, e outra, ele não murmurava, ele simplesmente era fiel a Deus, ele não abriu mão da sua fé, ele não abriu mão dos costumes ali do povo de Deus, e ele não se contaminava. É tanto que, percebendo que ele era um homem, que Deus era com ele, que ele era bênção, ele se tornou o mordomo da casa de Potifar. Ele se tornou mordomo, mas acontece que o adversário está sempre de olho naqueles que estão na presença do Senhor. O adversário está sempre de olho naqueles que se faz por onde? Naquelas pessoas que buscam agradar o Senhor. Pois a Bíblia nos relata então que a mulher de Potifar olha para José e ela se enamora, ela fica apaixonada, ela gosta dele como uma mulher sem vergonha. Infelizmente essa palavra, uma mulher usada pelo adversário, ela olha para ele, deseja aquele moço, deseja ele, e ela busca então de todas as formas tirar ele da presença do Senhor. Num dado momento onde ele estava só, quando ele encontra com ela então busca se deitar com ele, mas ele não aceita. Ele fala: jamais, jamais eu trairei o meu Senhor, trairei o meu Deus. E ela então ele corre, mas ela agarra suas vestes, ela fica com as suas vestes. José, mais uma vez, esse homem que era fiel a Deus, sempre fiel, ele é injustiçado. Agora, eu quero usar esse contexto também para dizer para você, o fato de você estar sendo injustiçado ou injustiçada não significa que você não seja uma bênção. Olha só, neste momento, ele foi aprisionado mais uma vez. Potifar o mandou para a prisão.
Potifar mandou para a prisão, mas mandou ele para a prisão, mas ele poderia falar assim: poxa, Deus não, olha, não me vê, o que acontece comigo? Eu estava na casa dos meus pais, fui vendido, agora estou aqui em terras estranhas, mais uma vez sou injustiçado, onde está Deus? Você não vai ver na Bíblia esse relato. Na verdade, você vai observar que José continua sendo fiel. E ele não amaldiçoou o nosso Deus. Ele não murmurou, mas ele continuou sendo fiel, porque ele era uma bênção. O fato então de você estar sofrendo perseguição, o fato de você estar passando por uma prova, não significa que você não é uma pessoa abençoada. Mas aí nós temos que observar o seguinte: José, então, ele é levado à prisão, ele é aprisionado, mas mesmo na prisão, Deus era com ele e ele continuou sendo aquele homem fiel. Na prisão ele se tornou o chefe ali, vamos dizer assim, porque o carcereiro, o chefe da prisão, confiou a chave na mão dele. Já viu isso aí? Vocês imaginam hoje o diretor de uma penitenciária confiar a chave a um daqueles detentos? Pois é, isso aconteceu com José. Por que José era bênção? José se tornou administrador da prisão e a prisão virou uma maravilha. As pessoas olhavam e falavam: poxa, essa prisão hoje está diferente, essa prisão é até bom ficar aqui, porque tem um homem aqui que ele é um cara segundo o coração de Deus. Esse homem que está aqui, ele é um cara abençoado. A prisão hoje tem alegria. Já viu ter alegria na prisão? Pois é, mas com José tinha, porque José era bênção. E é isso que eu estou dizendo para você: seja uma bênção. José então foi fiel ao Senhor, e num dado momento, vocês conhecem essa história do sonho do copeiro e do padeiro, que José interpretou, porque ele tinha o dom da interpretação. Deus interpretava sonho, as pessoas sonhavam e Deus revelava os sonhos para ele. Nós sabemos do sonho do rei, do faraó, que sonhou, teve aquele sonho meio maluco lá, e ninguém podia interpretar. Mas José, alguém disse para ele, o copeiro falou para ele quando ele estava na prisão, que ele teve um sonho, José interpretou esse sonho, e o sonho aconteceu exatamente como ele havia interpretado. Ele teve o seu cargo restaurado, e o padeiro, infelizmente, levou a pior. Então, olha só, meu irmão e minha irmã, o interessante aí, então, é que o rei manda chamar José, tá? E olha só, você verá a glória de Deus na sua vida. As pessoas vão ver como Deus vai te abençoar. José, então, eles mandam chamar ele, troca suas vestes, faz a sua barba, porque para você comparecer diante de uma majestade, diante de uma autoridade real, você não pode ir de qualquer jeito, pois Deus também vai trocar suas vestes para comparecer diante dele, e Deus fará coisas grandes na sua vida, porque você vai ser uma bênção, porque você está tomando posse dessa palavra. Então toma posse dessa palavra e fala assim: eu tomo posse dessa palavra, eu sou uma bênção. Olha só, você que tem que tomar posse, diz: eu sou uma bênção, em nome de Jesus, eu tomo posse dessa palavra. Faça como fez José, faça como fez Abraão. Abraão tomou posse da palavra e ele foi uma bênção diante de Deus. E você verá que os teus dias, olha só, a sua casa será outra, a tua família verá você de uma forma diferente. No seu serviço, tudo vai mudar. Na sua empresa, tudo vai mudar. Onde você botar as mãos, Deus vai agir, porque você é uma bênção. Mas não esqueçam de observar essa palavra. Esses homens foi segundo o coração de Deus. Esses homens andaram nos caminhos do Senhor. Esses homens não negou a fé. Houvera o que houvesse, haja o que houver, eles continuaram ali, firmes no Senhor. Então crês tu que tu serás uma bênção. Toma essa palavra para você. Deus abençoe a sua vida. Compartilhe essa palavra para aquelas pessoas que estão necessitando. Dê um like no vídeo, se inscreva. E agora eu quero orar por você, para você tomar posse dessa palavra. Amém? Senhor Jesus, meu Deus, em nome de Jesus eu peço a Ti, faça com que todas as pessoas que assistir este vídeo, todas as pessoas que desejar tomar posse dessa palavra, venha ser uma bênção. Senhor, que eles venham ter autoridade
em suas casas, que eles venham ter autoridade no seu serviço, onde quer que eles estejam, e que suas mãos sejam abençoadas, que eles venham abençoar, que eles não venham tomar emprestado, mas que eles venham ter para emprestar, que o Senhor ilumine a vida de cada um deles, que a saúde deles seja a saúde, que eles tenham saúde, Senhor Deus, como a saúde de uma criança perfeita. Eu peço a Ti, Senhor Deus, que o casamento dessas pessoas venha ser abençoados. Prepara para elas, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se tiver desempregado, que venha conseguir emprego. Se a empresa estiver falindo, que venha, Senhor Deus, faturar mais e mais e mais, conseguir mais e mais clientes, e que essas pessoas venham ser abençoadas, porque elas são bênção. Isso eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Luciano. Como eu falei, deixe o seu like, se inscreva e compartilhe esse vídeo. Um forte abraço a todos.